respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Tudo bem. Nome completo do senhor? Williams Júnior Pereira. Data de nascimento? 6/9/93. O senhor nasceu aonde? Eu nasci no Gama. Nome do pai, nome da mãe? Pai eu não tenho. O nome da minha mãe é Shirley Maria Pereira. A profissão do senhor qual é? Não entendi? Sua profissão. Então, atualmente desempregado, porém eu trabalhava com investimentos. Eu trabalhava com investimentos em Bitcoin. Desde 2018 que eu trabalhava com investimentos e, infelizmente, cheguei numa situação muito difícil da minha vida depois que a minha mãe faleceu, em 2019, final de 2019. O senhor residia aonde? Oi? Seu endereço? Meu endereço? É. Então, atualmente eu estou em situação de rua, né? Depois que a minha mãe faleceu, eu entrei numa grande depressão e perdi tudo que eu tinha conquistado. Igual falei para o senhor, eu já fui bem sucedido na vida, tinha empresa, tinha casa, carro, minha moto, tinha esposa. Porém, eu perdi tudo depois que a minha mãe faleceu. O senhor estudou, tem curso do ensino médio completo? Ensino médio completo. E tem ensino superior? Não, ensino superior não. Eu disse que trabalhava antes dessa situação de rua Com o senhor investimentos. com investimentos. O senhor era Exatamente. casado? Eu era casado, sim, 11 anos. Desde os meus 16 anos. Filhos? Não tenho filhos. Eu disse que tinha empresa. Que empresa era essa? Então, era uma empresa de investimentos, né? Eu me especializei aí, né, nessa área. Eu trabalhava com Bitcoin, não sei se o senhor já ouviu falar, né, nas criptomoedas, né? Então, eu me especializei nessa área e passei a dar consultoria para várias pessoas no Distrito Federal e fora do DF também. Então, eu acabei montando uma empresa, né, onde as pessoas me procuravam para poder saber como investir em Bitcoin, né? Então, eu abri um escritório no Valparaíso de Goiás, onde eu dava consultoria diariamente para centenas de pessoas para poder investir em E o Bitcoin. senhor abriu essa empresa quando? Isso foi no finalzinho de 2018, né? Aí, infelizmente, acabei descobrindo que minha mãe estava com câncer, e aí veio a luta aí contra o câncer. Infelizmente, desculpa a palavra, essa maldita doença levou a minha mãe. Foi onde eu entrei numa grande depressão e acabei perdendo tudo que eu tinha conquistado com o Bitcoin, graças ao Bitcoin, né? Eu tinha carro, conquistei minha casa, uma estabilidade financeira muito Eu boa. disse que abriu essa empresa em 2018, foi isso? Final de Isso, 2018. isso. E a sua mãe faleceu em? Finalzinho de 2019. E na época desses fatos, aqui em 2023, o senhor disse que se encontrava em situação de rua, não é isso? Exatamente. De 2019 para cá, eu realmente vim parar na rua, perdi minha esposa também, devido ao vício. Eu E o comecei senhor a usar morava onde? drogas. Eu morava no Valparaíso de Goiás, quando tudo começou a ocorrer na minha vida, tudo de ruim. Antes desses fatos aqui, o senhor já tinha sido preso ou processado anteriormente? Não, que eu me lembre, não. Em relação aos fatos, eu queria esclarecer ao senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, que o senhor não é obrigado a falar no sentido de produzir prova contra o senhor. Eu Sim, gostaria de falar sobre os fatos ou prefere ficar em silêncio? sim, eu vou falar, sim. Como que aconteceu essa situação da abordagem do senhor? Então, eu não me lembro o horário,
né, exatamente, porém, eu já estava morando ali na rodoviária do Plano, né, ali era, vamos dizer, a minha casa, já por muito tempo. E então, todos os dias, eu ganhava dinheiro ali pedindo esmola para as pessoas, ajudava alguns ambulantes a levar carrinho, puxar carrinho para um lado e para o outro lá na rodoviária. Então, os lojistas, os ambulantes lá todos, todo mundo me conhece, enfim. Então, minha rotina era essa: era acordar, ir para frente da pastelaria Viçosa, né? E lá era onde eu conseguia o dinheiro, né? Dinheiro para mim poder ficar usando droga durante o dia, né? E foi isso que ocorreu. Eu estava na frente da Viçosa, pedindo dinheiro, consegui em torno de 27 ou foi R$ 28 e peguei R$ 20 de droga, né? De crack. Só uma dúvida. Eu perguntei se o senhor tinha sido preso anteriormente, o senhor disse que não recordava, mas o senhor não recorda de o senhor ter sido preso pela prática de tráfico em agosto do ano anterior, não? Não. Não, 29. ano passado também foi realmente uma acusação também de tráfico. Eu pensei que o senhor tinha me perguntado se antes de tudo acontecer na minha vida, se eu já tinha sido preso. Ah, tá. Isso, né? Mas ano passado sim, ocorreu também praticamente a mesma coisa que está ocorrendo agora, né? Uma acusação de tráfico. Então, E 2021 teve um furto. isso, né? Para continuar sustentando o vício, eu acabei fazendo essa besteira e nunca fui de roubar. Foi a primeira e última vez que eu fiz isso, né? Eu acho que o senhor pode ver aí na minha ficha aí. Uhum. E o senhor sabe dizer por qual motivo os policiais estariam dizendo que o senhor estaria praticando tráfico? Então, assim, eu fico na rodoviária, igual eu falei para o senhor, eu moro, né, praticamente ali na rodoviária, durmo lá. Então eu tenho contato com muitas pessoas que são usuários de crack também. Então, o costume lá da rodoviária, a gente já pega crack lá na rodoviária, fuma lá mesmo, enfim. Então, essa é a rotina lá na rodoviária. Então, creio que por eles me verem constantemente para lá e para cá, para lá e para cá, mas eu digo para o senhor que ganhando dinheiro, pedindo, onde eu ficava mais era na frente da Viçosa, e depois saía da frente da Viçosa e ia lá para o final da rodoviária, que é onde geralmente a gente pega droga, né? Onde fica várias pessoas vendendo droga, né? E a gente fuma essa droga ali de trás dos containers de lixo, que fica lá na rodoviária mesmo. E essa rotina é essa, vai e vem para lá e para cá o dia todo na rodoviária para poder ganhar algum dinheiro, conseguir algum dinheiro para fumar, né? Essa maldita droga, o crack, né? Quando o senhor foi preso com alguma porção de entorpecente? Sim, eu tinha acabado de pegar, igual eu falei para o senhor, eu ganhei em torno de 27 ou foi R$ 28 na frente da Viçosa, pedindo, né, dinheiro para as pessoas. E aí eu tinha acabado de pegar R$ 20 de droga, duas pedras de R$ 10 cada uma, e fiquei com mais um troco no bolso, né? Eu acho que foi uns R$ 7 ou R$ 8 eu fiquei no bolso, onde eu ia comprar isqueiro, ia comprar cigarro para mim poder fumar aqueles R$ 20 que eu tinha pego de droga, né? E Uma pedra de essa pedra de R$ 10 que o senhor falou, ela tem, em média, o senhor tem alguma noção de quanto é que ela pesaria, o tamanho da pedra? não tenho noção. Eu sei, é igual a gente geralmente chama uma pedra de 10 olho de pombo. É do tamanho do olho de um pombo. É assim, para poder dar um trago. É um trago, né? Então, uma pedra de 10 eu dava um trago e já saía de novo para poder pedir dinheiro, né? Ganhar dinheiro, né? Para poder fumar mais. Tiano, compartilha a página 33, por gentileza. Ok, doutor, só um momentinho.
Aumenta um pouquinho aí, Luciano, por gentileza. Bom, o senhor disse que era só uma pedrinha, só que aqui a gente tem mais de uma pedra. Então, eu digo para o senhor que foi pego 2 porções comigo de crack, né? Foram 2 porções de crack que foram pegas comigo, né? Na hora que o policial ele pulou e pegou na minha mão, ele falou, abre a mão. Aí eu abri e caiu no chão, né? 2 pedras foram os R$ 20 que eu tinha pego de droga. Até como o senhor mesmo falou, que o senhor nunca teria praticado crime de roubo, nem nada, e realmente é nesse sentido. Só tem um descumprimento de medida protetiva Sim, e um furto tentado, em relação, além dessas duas situações de tráfico. sim, O senhor. senhor sabe dizer se o senhor não tem nenhum histórico de violência, de outros crimes? Por qual motivo os policiais estariam inventando uma história dessa, colocando mais pedra para o senhor, já que o senhor disse que só tinha 2 pedrinhas e tinha usado uma já? Não, não, eu não tinha Oh, usado desculpa, nenhuma essa pedra, parte não. foi eu que confundi aqui. O senhor disse que tinha 2 pedras e o policial teria pego na sua mão e ela teria caído e aí só que a situação do processo aqui aponta que teriam sido 4 pedras. Olha, ao meu ver, foram 2 pedras de crack, né, que estavam na minha mão. Creio eu que na hora da abordagem, eles pularam assim do meio dos ambulantes que ficam ali com os panos no chão, vendendo as coisas. Eles pularam e seguraram na minha mão. Neste momento, eles pediram para mim poder abrir minha mão. Eu abri e as pedras caíram no chão, né? 2 pedras, né? Que é as que estavam na minha mão. No meu ver, eu vejo esses outros pedacinhos aí, pode ter ocorrido de assim que a pedra cai no chão, elas se partem, né? Uhum. Mas eram 2 pedras que eu estava na minha mão, os R$ 20 que eu tinha pego, né? Não, tá bom, estou satisfeito. O Ministério Público tem perguntas? Tem perguntas? Defesa tem perguntas? Sem perguntas, excelência, obrigada. O senhor está preso por qual motivo? Agora eu estou preso por causa dessa acusação de tráfico. Tá bom. Diligência das partes? Pelo Ministério. Como o senhor falou que recorda dos fatos, esses fatos aconteceram dia 14 de fevereiro de 2023, eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas ao senhor, na sequência a defesa e, se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. O Nilton, o senhor está com a palavra. Pois não, excelência, obrigado. Boa tarde, policial. Boa tarde, doutor. O senhor referiu que tem conhecimento do que se tratam esses fatos. Sim. O senhor compôs equipe que atuou nessa ocorrência envolvendo a pessoa de Williams Júnior Pereira em relação a fatos que teriam se dado na rodoviária do plano piloto na data de 14 de fevereiro deste ano? Sim, senhor. Eu participei da abordagem dele. Perfeito. E o que efetivamente aconteceu aí nesse dia e que motivou a ação do senhor e dos seus colegas aí em face do Williams Júnior Pereira? A equipe faz um monitoramento na rodoviária periodicamente, em virtude da grande quantidade de ocorrências que vem ocorrendo, não só de tráfico, quanto de outros crimes, né? E nesse dia, o Ayrton, que compôs a equipe da filmagem, conseguiu filmar o William e outras pessoas em atitude suspeita de tráfico de drogas, né? Em que ele aparece constantemente com a mão fechada, segurando as porções fracionadas de crack, em contato com diversas outras pessoas que nós sabemos que também que atuam nessa atividade no local, e o Ayrton conseguiu flagrar ele escondendo os pedaços de droga entre os dedos dos pés, que é bem comum eles fazerem isso para não serem flagrados com a droga em caso de uma eventual abordagem. Uhum.
e ele foi só passando para a gente a pessoa, tudo. Ele estava vestindo um boné de aba vermelha e camisa escura, o Williams, no dia. E ele conseguiu flagrar um usuário chegando com uma latinha de cerveja Antártica na mão, e ele joga a pedra no chão e o rapaz entrega o dinheiro para ele. E na sequência, como os senhores procederam, então, depois dessa Aí, quando o Ayrton nos avisou no rádio, a gente da equipe de abordagem não tinha um visual, né? Então a gente foi até o local, a gente sabia que era entre a plataforma C e E do piso inferior da rodoviária, que é um local bem tradicional de tráfego, né? Que tem diversos pontos cegos, difícil monitoramento, muita gente passando, muitos ônibus. E a gente tentar pegar, estava só nós dois, a gente tentou abordar os dois, tanto o usuário quanto o Williams, à mesma hora. Só que o usuário já tinha se afastado, percebeu nossa presença, todo mundo já conhece a gente, e a gente acabou preferindo abordar o Williams. Mas ele realmente saiu do local, a gente só foi pegar ele já lá no meio da rodoviária, próximo ao acesso do metrô. Quando eu abordei, eu segurei a mão dele, ele jogou as porções de pedra no chão. Foi possível localizar e apreender algumas dessas pedras? Sim, senhor. Tanto as pedras quanto um valor pequeno de dinheiro, em torno de R$8, eu acho que tinha alguma moeda, mas eu não lembro certinho, mas era pouco dinheiro. E a gente conseguiu verificar durante o monitoramento que é bem comum. Os verdadeiros traficantes acabam passando as drogas, as porções para usuários, para eles realizarem as vendas e entregarem o dinheiro para os verdadeiros traficantes, né? Que eu sinceramente acredito que seja o caso do William, que ele acabava fazendo isso para sustentar o próprio vício, né? Uhum. E então a gente conseguia perceber que ele entregava o dinheiro para outra pessoa que a gente não conseguiu abordar, mas por isso que ele estava com tão pouco dinheiro. Entendi. O senhor conhecia o Williams de alguma outra ocorrência? Outra ocorrência não, mas a gente já tinha visto ele em outras oportunidades lá na rodoviária, né? Andando nessa atitude, com a mão fechada. Só que nas outras oportunidades a gente não flagrou ele, de fato, fazendo nenhuma atividade ilícita, nenhuma negociação. Por isso que a gente não tinha o abordado, mas de vista, sim. Entendi. Ele deu alguma explicação para essa droga, para esse dinheiro, ou ele preferiu manter o silêncio? Ele, se eu me recordo, ele falou que ele morava na rua, na rodoviária, que ele era viciado em crack, ele era usuário há cerca de 4 anos, e que ele era desempregado, que trabalhava de bico lá na rodoviária mesmo, e que não estava vendendo droga. Foi o que ele falou. Se eu não me engano, foi isso, mais ou menos, né? Ok. Esse suposto usuário, aí, os senhores não conseguiram apreender, então, na sequência, né? Não conseguimos, porque só tínhamos... Então, a equipe éramos 3, né? Eu e mais um colega na abordagem e um na filmagem. Então, realmente, como eu expliquei, quando a gente chega, a maioria já vê a gente, já some, cada um pega um rumo, a rodoviária, muita gente andando, é bem complicado. Ok. Entendeu? Então, infelizmente, a gente não conseguiu abordar o usuário. Tá certo. Eu estou satisfeito, não tem mais perguntas. Muito obrigado. Sem mais, excelência. André, perguntas? Sim, excelência, obrigada. Boa tarde, policial Alessandro. Boa tarde, doutora. Eu queria só que você me esclarecesse, porque você disse que ele andava em situação típica, fazia a movimentação lá e estava sempre com a mão fechada, mas ao mesmo tempo escondia a droga entre os dedos do pé. Nesse dia, ele estava com a droga na mão ou nos pés? Foi visto ele guardando a droga nos dedos dos pés e na mão. Ele separava as porções, entendeu? Para quando a gente abordasse, estava com 1 ou 2 pedras na mão e o restante no pé. Quando nós o abordamos, ele só estava com a droga na mão. Então, no momento da abordagem, a droga estava na mão dele. Os que o senhor encontraram estavam na mão. Ok. Sim. Ok. Não tem mais perguntas, policial. Muito obrigada.
Sem perguntas, obrigado, policial. Está dispensado. Obrigado, doutor. Boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público vai fazer perguntas ao senhor, na sequência a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Pois não. O Nilton, o senhor está com a palavra. Pois não, excelência, muito obrigado. Boa tarde, policial. Boa tarde, doutor. O senhor tem conhecimento desses fatos? Sim, me recordo. Compôs equipe que atua nessa ocorrência envolvendo a pessoa do Willians Júnior Pereira? Sim, compus. Perfeito. O senhor pode nos dizer o que aconteceu aí nesse dia e efetivamente deu ensejo à ação do senhor e do restante da equipe em face do Willians? Sim. Nossa equipe identificou lá a rodoviária como um ponto de intenso tráfico de drogas, né? E lá é frequentado por diversos usuários e diversos pequenos traficantes que se utilizam do local para difundir a droga em razão do grande fluxo de pessoas que existe ali. Em razão disso, diversas ações foram realizadas por nossa equipe e algumas prisões foram realizadas. Dentre essas observações, a gente notou que a pessoa do Williams, do investigado, também era um dos que realizava a difusão de drogas. Em razão disso, no dia dos fatos, a gente organizou uma operação de cunho repressivo para tentar prender o flagrante. Eu fiquei responsável pelas observações e nós nos dirigimos para lá. Lá chegando, já notei a presença do investigado lá e passei a monitorá-lo. Durante esses monitoramentos, eu consegui vê-lo realizando alguns movimentos característicos de tráfico de drogas. Inclusive, consegui filmar aparentemente 2 jogos, o que é muito difícil para o local devido ao fluxo de pessoas e da dinâmica que os indivíduos que traficam lá realizam, que é de se movimentar o tempo todo. E, enfim, aí conseguimos essa imagem, eu contactei a equipe para que tentasse abordar principalmente esses 2 usuários que foram flagrados, né, pela imagem, e isso ocorreu. Só que quando a equipe foi abordar um dos usuários, ele conseguiu se evadir no meio da multidão. E a equipe não conseguiu abordá-lo. No entanto, como a nossa equipe é facilmente percebida quando a gente se desloca para a rodoviária, todos rapidamente já sabem que a gente está no local, o William também percebeu essa movimentação e tentou se evadir. E por isso a gente acionou e abordou. E localizou com ele uma porção fragmentada de crack e R$ 8,50. A abordagem dele se deveu até pelo fato de que durante as observações eu via claramente, a imagem também mostra isso, que em determinados momentos ele estava com a droga nas mãos. Né? Então a gente teve que abordá-lo em razão disso. Né? A gente abordou, encontrou o dinheiro, encontrou a droga com o poder dele e diante das imagens a gente o conduziu à delegacia. Foi lavado o flagrante de tráfico. Ok. Ele chegou a dar alguma explicação para a droga ou ele preferiu o silêncio? Ele, para mim, ele falou que a droga era para uso próprio, né, e que ele não traficava. Porém, era exatamente o contrário do que eu havia observado. Dinheiro? Havia? Ele tinha R$ 8,50. Porém, eu vi ele realizando alguns movimentos característicos de tráfico que ensejavam ter mais dinheiro. Durante essas observações, eu consegui ver que ele passou o dinheiro em determinado momento para um indivíduo que a gente não conseguiu identificar. Até porque essa atitude é comum já de praxe lá dentro da rodoviária. Em razão disso, eu acredito que a gente só conseguiu encontrar esses R$ 8,50, que foi da última venda que ele realizou antecedente à abordagem. Quanto aos supostos usuários, não foi possível, o senhor declinou, não foi possível abordagem, né? Eles não foram localizados. Infelizmente não, eles foram vistos, né, foram tentados abordar, mas eles conseguiram se evadir no meio da multidão. Certo. O senhor conhecia o acusado de alguma outra ocorrência ou essa foi a primeira vez que o senhor teve contato com ele em razão do seu ofício, da sua atividade como policial? Eu já tinha visto ele 2 vezes na rodoviária em atitude característica de tráfico, porém sem abordagem, sem nenhum tipo de entrevista, só de visualização. Tá certo. Eu estou satisfeito, não tenho mais perguntas. Muito obrigado, sem mais, excelência. André, perguntas? Sem perguntas, excelência, obrigada.
Obrigado, Ayrton. Está dispensado, sem perguntas. Nada, boa